Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma semana para fazer as atividades do nono ano. Estamos, então, na atividade 5, temos uma interpretação de texto e o texto que nós temos, então, nessa semana é uma letra de música, né? Uma música do Gabriel Pensador, Racismo é Burrice. Então, lendo aí a letra da música, vocês vão perceber, né, pelo título também, que trata-se de uma música que vai discutir aí o racismo no Brasil, né? Um tema super atual, um tema polêmico, ok? Então, temos aí a letra de música, é uma letra relativamente longa, né? Então, vocês leem aí com bastante atenção para poder fazer a interpretação depois. Então, nós temos aqui algumas questões, olha lá. O texto apresenta uma ideia de como o brasileiro se comporta diante do racismo. O autor, dessa forma, caracteriza o racismo brasileiro como? Temos aí 5 opções. Bom, pessoal, então veja, o que acontece aqui? Você, fazendo uma leitura atenta do texto, você vai conseguir aí perceber como é que o racismo, como é que o brasileiro se comporta aí diante dessa questão do racismo, ok? Então, você escolhe aqui a alternativa que você julgar correta. Vamos para 2. O verso 2, o Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Carregado de expressões conotativas, sugere que expressões conotativas são expressões usadas de forma figurada, né? Então, aqui ele fala sobre o sangue, né? O sangue é mais forte que a água do mar. O que a água do mar está simbolizando aí, né? A distância entre eles. Mas, o que acontece? O sangue os aproxima, né? Por quê? Porque temos aí todos o mesmo sangue, a mesma ascendência, né? Somos aí fruto de uma miscigenação que acontece no nosso país, né? Então, você vai aí voltar ao texto, você tem que lembrar sempre que numa interpretação de texto, uma leitura somente para responder as questões não é suficiente, né? A gente tem que sempre fazer mais uma leitura, voltar ao texto para aqueles trechinhos, né, que você talvez não tenha entendido tão bem, então tem que realmente fazer uma leitura atenta. Então, aqui, nesse trechinho, tá? Que usa expressões de forma figurada, você vai ver, então, o que esse trechinho sugere, ok? 5 alternativas novamente aí para você escolher. Questão 3. O texto foi produzido com a predominância da norma padrão. Entretanto, há passagens que não atendem a ela. Dentre os versos abaixo, assinale a alternativa que foge à norma padrão. Veja, nessas atividades que nós fizemos anteriormente, né, nós tínhamos uma delas que falava sobre variedades linguísticas, né? Nós temos lá a norma padrão, né, a língua culta, a linguagem culta, a linguagem coloquial, né? A linguagem culta, mais formal, que obedece aí às normas da gramática, você vai usar em situações mais formais. E a linguagem coloquial em situações mais informais, né? Então, aqui a gente tem um trechinho, uma passagem, em que ele usou uma linguagem mais informal, uma linguagem mais coloquial, né, pessoal? Então, você vai aí identificar esse trechinho que foge à norma padrão, ok? Que usa uma linguagem mais coloquial, mais descontraída, que foge aí ao padrão, né? A correção gramatical, ok? E 4, na variante padrão da língua, os verbos devem concordar com o sujeito em pessoa e número, constituindo o que se chama de concordância verbal. Nos versos abaixo, aponte aquele que não atende às regras da concordância. Veja só, essa questão da concordância verbal, a gente estuda aí sempre no nono ano. O que acontece? O que a gente precisa ficar atento? Nós temos sempre que analisar se o nosso sujeito está
se o nosso sujeito é um sujeito que está no singular ou no plural e se o verbo está de acordo com o sujeito. Então, por exemplo, vamos usar aí um exemplo prático. Uma frase bem simples. A criança brinca na rua. Veja, a criança é o sujeito. A criança é o sujeito que está no singular, né? Portanto, o verbo brinca tem que estar no singular também. E se fosse as crianças? Logicamente que o verbo não poderia mais ficar no singular, né? Não fica de acordo com a norma padrão você dizer as crianças brincam na rua. As crianças brincam na rua. Então, isso é concordância verbal, quando o verbo vai concordar com o sujeito. Se o seu sujeito estiver no singular, o seu verbo fica no singular. Se o seu sujeito estiver no plural, o seu verbo deve ir para o plural também. Aqui, então, você tem que ver, nos versos abaixo, aponte aquele que não atende às regras de concordância. Então, o que acontece aí? Tem alguma coisa fugindo dessa regra de concordância, no caso, concordância verbal, ok? Então, você vai ler aí e tentar identificar. Muito bem, chegamos então aqui às atividades complementares, né? Aqui nós temos uma. Você vai conferir aqui, apostila 2, página 44 e 45, exercícios 1 a 4. É a indicação, então, do exercício que você deve fazer na apostila. Ok, pessoal? Então, essas foram as atividades da semana. Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e até breve.